Do que é que eu tenho tanto medo, né? E se acontecer isso que eu estou imaginando na minha mente, o que eu posso fazer, né? Qual que vai ser o grande problema, né? E aí você vai esvaziando o medo. Essa é a questão. Se você pensar dessa forma, puta, o que poderia acontecer se isso que eu estou imaginando viesse a se realizar? Você vai imaginando alternativas e se colocando naquela posição. Automaticamente, né, pouco a pouco, você vai vencendo aquele medo, né? Então tenho medo de ser mandado embora, por exemplo. O que pode acontecer se eu for mandado embora, né? Como é que eu posso achar outras alternativas de pagar as minhas contas? E aí você vai criando, né, esses mecanismos e vendo que o seu medo, o monstro que você tinha na cabeça, não é tão monstruoso assim. Bom, aqui continuamos com a leitura de Trabalho 4 horas por semana do Timothy Ferriss, né? Entramos no subcapítulo chamado Desviando dos Tiros, né? Hoje vamos da página 35 a 43. Uma coisa interessante, cada subcapítulo praticamente o Timothy Ferriss escreveu, né? Eu imagino que ele tenha escrito num lugar diferente do mundo, né? Justamente para demonstrar esse estilo de vida meio nômade, né, que ele leva. Aqui, no caso, é no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Enfim, se você está chegando agora, eu sou o Lucas, estou lendo esse livro todo, né? Vou lê-lo durante o mês inteiro aí. Posto os vídeos diariamente aqui no canal, né? E tô começando agora. Uma boa forma de você me ajudar, contribuir, enfim, é deixando o seu like, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações. Também me segue lá no TikTok, @LucasMotivacional. Também vai me ajudar bastante. E eu agradeço desde já, pessoal. Bom, então aqui esse capítulo, né, chamado Desviando dos Tiros. O Timothy Ferriss, basicamente, ele classifica o risco, né, e os medos que as pessoas têm de tomarem algumas ações, né? Ele traz exemplos, né, de pessoas que, né, na verdade um personagem aqui que ele trouxe, que largou tudo e foi morar, era um advogado bem sucedido, tal, escritório renomado de Los Angeles, e ele abandonou essa caminhada, né, interrompeu indefinidamente, né, como ele classifica aqui, para viver uma vida em Florianópolis, no Brasil, né? Achou uma pessoa, casou com essa pessoa e abriu um negócio lá e viveu desse negócio, né, linkado ao surf, enfim. Então, com isso, ele vem trazendo, né, essa perspectiva de por que as pessoas não vencem os riscos, por que as pessoas não vencem os próprios medos, né? É isso que o subcapítulo, pelo menos, trata. E, bom, nesse primeiro momento eu grifei um trecho que diz o seguinte, abre aspas, vencer o medo é igual a definir o medo. Ele continua, de repente, comecei a pensar em passos simples que eu poderia dar para salvar meus recursos restantes e começar de novo, caso todo aquele inferno previsto acontecesse. Sempre teria a opção de trabalhar como garçom temporariamente, para pagar meu aluguel, por exemplo, se precisasse. Poderia vender alguns móveis e parar de comer em restaurantes. Fecha aspas. Eu achei isso muito interessante. Para você vencer o seu medo, você precisa primeiro definir do que é que eu tenho tanto medo, né? E se acontecer isso que eu estou imaginando na minha mente, o que eu posso fazer, né? Qual que vai ser o grande problema, né? E aí você vai esvaziando o medo. Essa é a questão. Se você pensar dessa forma, puta, o que poderia acontecer se isso que eu estou imaginando viesse a se realizar? Você vai imaginando alternativas e se colocando naquela posição. Automaticamente, né, pouco a pouco, você vai vencendo aquele medo, né? Então tenho medo de ser mandado embora, por exemplo. O que pode acontecer se eu for mandado embora, né? Como é que eu posso achar outras alternativas de pagar as minhas contas? E aí você vai criando, né, esses mecanismos e vendo que o seu medo, o monstro que você tinha na cabeça, não é tão monstruoso assim, né? Você esvazia o seu medo. E é isso que o Timothy Ferriss traz aqui, né? Enfim, mais um ponto aqui que eu grifei, né? Essa pergunta aí que você deve fazer a você mesmo. Defina seu pesadelo. Abre aspas. O que de pior poderia acontecer se você fizesse o que está cogitando fazer? Fecha aspas. É exatamente isso, né? Então, eu achei interessante esse subcapítulo, né? Um subcapítulo mais curtinho. Bom, pessoal, se essa leitura agregou na sua caminhada, se esse vídeo contribuiu para o seu conhecimento, eu tô aqui no YouTube todos os dias, posto no canal, né? Tô lendo esse livro, trabalho 4 horas por semana, vou lê-lo até o final.
Tô começando agora, então uma boa forma de você me ajudar a contribuir é deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para as notificações, né? Me segue lá também no TikTok, @LucasMotivacional, tem conteúdos bem legais, conteúdos diários também lá, dinâmicos, né? Às vezes tiro trechos, enfim. Então, bom, vai ser de grande ajuda, agradeço desde já. E essas foram as páginas de hoje.